Senhor, ajuda-nos, Pai. Mesmo estando cansados, Senhor. Pai, abre o nosso coração e a nossa mente, Deus, para entendermos aquilo que Tu tens para nós hoje. Que a Tua palavra, Senhor, que vai ser hoje partilhada connosco, muda a nossa vida, transforma o nosso coração. Nós possamos sair daqui transformados, mais uma vez, Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a entender aquilo que Tu tens para nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Podem tomar os vossos lugares. Amém. Espero que todos vocês já tenham encontrado este tesouro que acabamos de cantar e que não desperdicem aquilo que Deus nos entrega, que é Jesus. Amém. Nós vamos começar então a nossa mensagem, a nossa penúltima mensagem desta campanha. E vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 11. E João capítulo 11. E vamos ler do verso 1, para nós nos situarmos sobre aquilo que nós vamos ouvir hoje. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava a falar simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 km de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava a chegar, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui o meu irmão, não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus: o teu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está a chamar por ti. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam a confortar em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui o meu irmão, não teria morrido. Ao ver chorar Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se do espírito e perturbou-se.
Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até ao sepulcro. Era uma gruta com a pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus lhe disse, não falei que se tu cresces, verias agora Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus, tirem-lhe as faixas dele e deixem-no ir. Até aqui. Amém? Hoje eu quero falar acerca de Jesus e o milagre da salvação. E nós olhámos para esta história, para este acontecimento sobre de Lázaro. Nós temos aqui vários, isto aqui dava para muitas coisas, mas eu quero me focar no milagre da salvação. E porquê? Porque quando nós, no próximo domingo, nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo e a sua vida, mas a morte de Cristo só faz sentido. A importância dela é se nós entendemos do que é que ela nos salva. Entendemos porque é que nós precisamos ser salvos. Então, o primeiro ponto acho que é o primeiro ponto. Nós, se desejas viver o milagre da salvação, entende que estamos espiritualmente mortos. Lázaro morreu. Nós, tirando para a nossa vida, nós precisamos entender que nós estamos mortos espiritualmente. Se nós sem Jesus, nós estamos mortos. A Bíblia nos diz que nós nascemos na carne, no sangue, pelos nossos pais, mas nós precisamos nascer de novo no Espírito. E muitos de nós não entendemos isto. Nós continuamos a achar que esta é a nossa arrogância. E na nossa casa eu tenho que perceber isto. Eu tenho que criar um ambiente para que haja vida. Eu tenho que criar um ambiente para que haja salvação na minha casa. Porque eu sei que, por exemplo, as minhas filhas, elas hoje estão espiritualmente mortas. Elas ainda não nasceram de novo. As minhas filhas, elas estão espiritualmente mortas. Elas não estão vivas espiritualmente porque eu encontrei Jesus. Não, um dia elas vão ter de nascer de novo. Elas vão ter de encontrar Jesus e elas vão ter de ter esse encontro com Jesus para nascerem no Espírito. Elas não nasceram ainda. Eu oro para que elas nasçam. Então, e muitas vezes nós os pais, e isto aqui para os pais, nós pais santificamos a nossa casa. Vocês sabiam isso? Eu não acredito que haja maldições hereditárias. Não há, mas há consequências hereditárias. Há coisas que nos atravessam para os nossos filhos. Simples. Eu tenho problemas internos causados pelos meus pais, pelo ambiente que eu vivi. Pela graça de Deus, Deus me salvou e me ajuda a controlar esses mesmos sintomas. Mas eu preciso ter cuidado, eu hoje com a minha esposa precisamos santificar o nosso lar. Porquê? Porque se eu vivo em pecado, o que vai acontecer? Eu vou criar um lar em que isso vai também transferir para os meus filhos. Se eu sou cristão e permaneço em pecado, eu não estou a santificar o meu lar. Então é normal que depois, com o andar da carruagem, os meus filhos venham com uma série de problemas. Porquê? Porque o pecado não é combatido na minha casa. Eu continuo espiritualmente morto. E o pior é a gente que eles conhecem o Senhor, mas não se arrependem. Não nascem de novo. Permanecem no erro, na morte espiritual. Então, quando olhamos para este episódio e nós vemos Lázaro, nós pensamos assim, Deus dá um tempo, e Deus às vezes dá-nos tempo para nós refletirmos sobre a nossa vida. E nós olhamos e pensamos assim, mas Jesus no início parecia que não se importava, porque ele soube que ele estava doente. Parecia que ele não se importava com Lázaro, esperou ainda 2 dias. Às vezes nós pensamos que a nossa vida, às vezes as pessoas pensam, eu não vou conseguir mudar. Não é verdade, tu não vais conseguir mudar a tua vida, mas Deus consegue mudar a tua vida. Deus consegue fazer mudança na tua vida.
Mas tens de começar hoje a construir isso. Não é do tipo assim, eu quero que o Senhor salve a minha casa, mas continuas a ter uma atitude arrogante, orgulhosa, prepotente, de que eu é que sei como quer a minha vida. A humildade, a rendição ao Senhor são os princípios para eu nascer de novo. O arrependimento para eu nascer de novo. Então, Lázaro, ele não podia levantar-se por si mesmo. A morte espiritual é a condição natural do ser humano sem Cristo. E a verdade é que quando quem está morto espiritualmente, vamos dizer, nós temos dois tipos de gente. Há aquela pessoa que não conhece o Senhor Jesus e está morto espiritualmente e não sabe. E há aquela pessoa que ela sabe que está mal, que está espiritualmente, não está bem, mas permanece. Aquele que não conhece o Senhor, que não sabe, ele vai ter de ser ajudado por alguém. Mas o outro precisa de que o Senhor lhe traga luz à sua mente. Precisa de caminhar para a luz. E precisa de baixar a cabeça e dizer, Senhor, perdoa-me. Ajuda-me a mudar a minha vida. Diz em Efésios 2:1, diz, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, os nossos comportamentos, os nossos pecados nos matam e nos afastam. Não afastam Deus de nós, afastam nós de Deus. Afastam nós de Deus. Então, a salvação começa com o reconhecimento dessa realidade, de que nós estamos separados de Deus. Nós estamos separados de Deus. Às vezes, e nós na vida cristã, nós passamos por muitas fases da nossa vida. E nós temos assim, Senhor, ajuda-me a viver de novo. Eu estava a dar os toques, mas estou a acabar o meu segundo livro. E eu estava a dizer que, eu escrevo no livro a dizer assim, nós como cristãos, nós temos de estar sempre em crise. Um cristão sem crise não é um cristão. Ele tem de estar sempre em crise. Porque dentro de nós há uma luta constante. Na nossa vida há uma luta constante. Cristo é o nosso ideal, mas nós sabemos que nós dificilmente vamos ser como Ele, mas desejamos ser como Ele. E todos os dias pensamos, puxa, eu tenho de ser como Jesus e não consigo. Então há uma crise que nos acompanha. É uma crise de que eu quero aquela identidade, eu quero ser como Cristo, eu quero conhecer mais de Cristo. O problema hoje é que não é uma crise como o mundo. É uma crise que nos aproxima da santidade e da presença de Deus. Não é uma crise do mundo em que cada um quer ser o que acha que quer ser. E é uma crise de rendição, Senhor Jesus. Não quer ser eu viver, mas quer que tu vivas em mim. Não é os meus gostos, mas é o que tu queres. E porque muitas vezes nós, quem tem mais anos, eu já tenho alguns anos, não tantos, o Manuel tem mais que eu. Mas nós, quando começamos a chegar mais velhos, nós começamos assim a pensar, nós éramos tão burros. Eu fico a pensar nas pancadas quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 14, quando eu tinha 16, nas pancadas que eu tinha. Eu fico assim a pensar, eu era tão tolo, meu. Tolo. Eu fazia birras por coisas inúteis. E hoje olho para a vida e assim a pensar, Senhor, que eu ajude as minhas filhas a não ser tão tolas quanto eu era. Um dia acordava, é que não havia ordem dentro de mim. Não havia, era um dia uma coisa, um dia outra coisa. Era aquelas convulsões mentais. Não, eu acho que se eu meter uns brincos, eu vou sentir melhor. Eu acho que se eu deixar o cabelo crescer, eu vou me sentir melhor. Eu acho que se eu cortar as minhas sobrancelhas, vou me sentir melhor. Isso é sintoma de quem está espiritualmente morto. Quem está espiritualmente morto está sempre à procura do sentir-se melhor. Se eu for de férias para ali, eu vou me sentir melhor. Se eu tiver o carro dos meus sonhos, eu vou me sentir melhor. Isso é sinal que está espiritualmente morto. Porque quando nós temos vida em Cristo,
Nós dizemos: o Senhor é o meu pastor e nada faltará. O que eu tenho é o que eu preciso, porque o Senhor dá-me o que eu preciso. O que eu sou é o que o Senhor quer que eu seja, porque eu sou o que o Senhor quer que eu seja. Então nós não andamos na fúria à procura do que eu quero me sentir melhor. Se eu tiver mais dinheiro e se eu puder pôr no meu Instagram fotos das coisas que eu conquisto, aí eu vou me sentir bem. Loucura! Como diz Eclesiastes, tudo é vaidade. Sou pastor. Quando a minha igreja for grande, eu sou pastor, vou me sentir melhor. Não vais nada. Quando a igreja for maior, mais problemas vais ter. Mais chatices, mais dores de cabeça. Também mais coisas boas, mas não. O sintoma que nós estamos espiritualmente mortos é que nós estamos sempre à procura de algo para nos fazer sentir bem. Procuramos drogas, procuramos álcool, procuramos no sexo, procuramos na comida, procuramos na roupa, procuramos nas viagens, procuramos. E Jesus disse: tu beberes da água que eu te dou, jamais terás sede. Da água da vida, que traz vida. Tiago, mas tu não há dias que sentes-te mal, triste, com ansiedade? Mas eu sei que nada neste mundo pode suprir melhor do que Jesus. Amém. Nada. Então é nele que eu encontro a vida que eu preciso. O segundo ponto. Precisamos entender que o amor de Jesus vem ao nosso encontro. Nós vemos os versos: Senhor Jesus, aquele que tu amas, está doente. Diz: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Por isso, a salvação não começa com o nosso amor a Deus. A salvação não começa porque tu amas muito Deus. A salvação começou porque Ele te ama mesmo quando tu não amavas. A salvação começa mesmo quando tu não querias nada por Ele. Ele te amou e te ama. Então, mesmo quando nós estamos em pecado, mesmo quando nós estamos errados, Deus nos ama. E o seu amor nos procura e vai atrás de nós e corre atrás de nós. O seu amor está a dizer: eu te amo. Jesus está a dizer nos teus olhos: eu morri por ti, eu morri por ti. Porquê é que tu me rejeitas? Porquê é que tu procuras o amor do mundo quando tens o meu? Porquê é que tu continuas a querer a aprovação de pessoas quando tens o meu amor, que me fez o maior sacrifício, foi morrer por ti mesmo quando tu eras pecador, mesmo quando tu és pecador? Então o amor de Deus, Ele nos constrange. Porque se o amor de Deus não te constrange, então algo está completamente errado. A tua consciência a tua mente, eu vou dizer isto. É por isso que as minhas filhas, eu já disse às minhas filhas, eu digo, há pessoas para pensar radical, minhas filhas não vão ter redes sociais, só vão ter redes sociais quando tiverem 18 anos. Já disse a elas, não vão ter Instagram, não vão ter nada disso. E tudo o que elas mexem hoje está contra... Porquê? Por causa da plasticidade mental. Hoje na internet eles têm acesso a tudo. Eu às vezes vídeos na internet livre, sem nada, sem controle. Eu digo assim, se isto calha na mente de uma criança, isto vai desconfigurar tudo. Para mim isso é difícil. Eu acho assim, puxa, que nojice. Como é que isto anda na internet? Como é que há pessoas que filmam isto? Eu assim, não pode ser. As minhas filhas... não, filha. Até aos 18 anos tu não tens redes sociais. E até aos 18 anos o controle do telemóvel eu vou controlar. Porque eu te amo.
Porque eu te amo. E eu não quero que a mente delas tenha plasticidade para absorver tudo, porque quando eles têm plasticidade é muito difícil. Às vezes eu olho e fico assim, Senhor Jesus, eu acho que a minha mente também já está com uma grande plasticidade, diz, tenho de parar com isto. Porque nós estamos o tempo todo a ver a nossa mente. E tu dás por ti a ver vídeos de pessoas a morrerem e não te choca. Tu começas a ver aquilo, crianças a morrerem e não te choca. Tu entendes que a tua plasticidade mental já está a ir à vida. A tua mente já está a ir à vida. Porque já não tens alertas mentais. Tu estás a fazer coisas que sabes que é errado e fazes. Estás a mentir, a enganar os outros que te amam. E já não te sentes nada. As pessoas chamam-te a atenção e tu, mas eu faço o que eu quero. A tua plasticidade cívica. As pessoas hoje estão a perder isso. Está tudo largo. Aceitamos tudo. Permitimos tudo. O que interessa é eu estar bem. Sentir-me bem. Não. Não interessa o tu sentiste bem. Porque se for atrás do que nós nos sentimos bem, então pode haver pedofilia no mundo, pode haver toda a porcaria. Não. O pecado faz sentir bem. Senão ninguém queria fazê-lo. É por isso que não, o meu Senhor, Ele me ama. E Ele está-me a dizer que estas coisas, apesar de me fazerem sentir bem, elas me destroem e me matam. E eu me torno corruptível. E um dia aquilo que eu criticava, eu estou a fazer. Porquê é que nós hoje vemos cada vez mais problemas de pessoas a nível sexual por causa da pornografia? Por causa da pornografia. Que destrói tudo o que é estrutura. E que pensamos que o sexo é amor. Ou que o amor é sexo. Tolos. Somos tolos. E achamos que se nos entregarmos fisicamente, mostramos àquela pessoa que a amamos. Não é assim que funciona. Somos tolos. Então nós precisamos entender que o amor de Jesus é o maior ato de amor, que é um amor de renúncia, de entrega. É um amor que de sacrifício. O amor que nós nos entregamos em prol de alguém, em prol dos outros, matando os nossos desejos, em que Jesus, quando está a sofrer, porque Jesus também sofreu, mesmo sendo Deus, Ele escolheu sofrer. E num ato de amor, Ele está no Getsemane e Ele diz: Senhor, Pai, se puderes, tira de mim este cálice de morte. Mas faz a tua vontade. Se nós não formos, ou se nós não vivemos este ousado amor de Deus, se nós não o recebermos, nós vamos continuar a viver uma mentira. Achando que a vida é simplesmente cumprir alguns preceitos. Da mesma forma que o Senhor foi ousado no seu amor, eu tenho de ser ousado no meu amor. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, o meu tempo é dele. Eu vou ser o primeiro e vou ser o último. Eu vou ser o primeiro a dar a cara por ele e vou ser o último a sair, a fechar a porta. Não deixar ninguém para trás, porque o ousado amor me transformou e eu quero viver esse ousado amor também. Terceiro ponto. Jesus chama pelo nome, a salvação é pessoal. Eu digo,
Eu sou pai das minhas filhas, mas a minha salvação é a minha salvação, não é a salvação das minhas filhas. Jesus chamou Lázaro, vem para fora. Ele não disse a todos lá, ele disse a Lázaro, vem para fora. Ele diz a ti, vem para fora. Ele nos chama e a salvação é individual. Tu tens de resolver com Deus. Eu lembro-me que eu já lidei com muitas situações. Eu lembro-me, vou-me lembrando de algumas coisas, de algumas situações que vamos lidando nesta caminhada. Eu lembro-me de um casal há muitos anos, numa das igrejas, em que a irmã era mais crente e o marido não era muito crente. O marido nem eles não estavam casados, eles não eram pessoas que tinham chegado à igreja, mas ela era crente. E entretanto ele foi para a igreja e ele começou a fazer os ritos todos. Começou a comportar-se como crente. E ele dizia: pastor, estou a aprender com a minha mulher. Eles já estavam juntos, não sei se há 10 anos. E eu dizia: irmão, vamos fazer um discipulado. E a esposa: sim, pastor, tem de fazer um discipulado para que ele conheça Jesus. E sabe o que aconteceu? Comecei a trabalhar com ele. Comecei a fazer um discipulado com ele. Passado 3 meses, ele chegou perto de mim e ele converteu-se, aceitou Jesus, foi batizado. Passado 2 meses de ser batizado, disse-me: pastor, eu separei-me da minha mulher. Então, porque ela não é crente. Mas ela não era crente primeiro que tu, sim, mas eu hoje que sou crente percebo que ela não é crente. E eu disse-lhe a ela que ela precisava se converter, e ela disse que já era crente. Separaram-se. Ela foi embora para outra igreja, ele ficou lá. Porquê? Porque nós esquecemos que há um encontro pessoal. E esta mulher deste senhor, ela cresceu na igreja. Os pais eram crentes. Sempre cresceu na igreja. Cantou na igreja, servia na igreja, mas nunca teve um encontro pessoal, nunca ouviu o Senhor Jesus a chamar o seu nome. Porque ela achou que já era crente. A expressão: nasci nos bancos da igreja. Ninguém nasce nos bancos da igreja. Nós nascemos em Cristo, por Cristo. Em que nós ouvimos o Senhor a falar ao nosso coração. E nós nos rendemos e dizemos: Senhor Jesus, perdoa-me. Eu não vou falhar. Eu não quero pecar mais na minha vida, não quero estar longe. Então há pessoas que às vezes estão na igreja anos e anos, mas elas nunca ouviram a voz de Cristo. Elas nunca sentiram: não, o Senhor me chamou. Elas sofrem porque nunca se renderam, elas estão no controle. Não, pastor, não sabe o que a vida me fez, já sofri muito. A minha vida... Não, mas entregue isso ao Senhor Jesus. Diz: Senhor, chama pelo meu nome, Senhor. Chama. Às vezes eu estou a orar para as minhas filhas: Senhor, que as minhas filhas ouçam, que Tu as chames. Que Tu as chames. Que vocês tenham a experiência de ouvir o Senhor dizer o vosso nome. Senhor, eu quero ouvir. E vocês ouvirem o Senhor a falar, a dizer o vosso nome, vocês ouvirem. E Senhor, chama-me pelo meu nome. Por isso o Senhor, Ele chama-te. E precisas estar pronto para responder. O problema é que Deus às vezes não chama aquele que não o quer ouvir. Deus às vezes não chama aquele que quer continuar na mesma. Jesus não chama aquele que quer ficar igual. Jesus às vezes as pessoas não ouvem. Jesus chamou, nós tapamos os nossos ouvidos. E eu oro para que o Senhor abra os vossos ouvidos. Por isso, porque Ele te conhece, Ele te chama e quer que tu saias do túmulo.
Por isso, saiu aquele que estava morto. Precisamos sair dos nossos túmulos da nossa vida. Precisamos sair dos buracos que nós nos metemos e nos escondemos. Precisamos sair. Lázaro, ele não se podia ressuscitar. E acho que já estou a ir para o quarto ponto. Podes para o quarto ponto. A resposta, tu precisas responder quando Jesus diz, sai para fora. Então há uma resposta. Há uma resposta. Quando Deus está-te a tocar e dizer, sai de onde tu estás. Sai. E nós às vezes não podemos fazer nada. Eu não posso mudar as circunstâncias da minha vida. Eu não tenho magia nas mãos. Eu não sei como resolver os meus problemas, nem as minhas dores. Mas o que eu posso fazer é obedecer ao Senhor Jesus. É o que eu posso fazer. Ler a sua palavra. Eu lembro há uns anos um pastor, estávamos a ter um estudo bíblico e ele disse assim, ele disse, eu ensino aos irmãos da minha igreja que não devem ler nenhum livro sem ler a Bíblia toda. Uma ponta à outra. Porque a Bíblia, quando nós a lemos, ela coloca no nosso coração um filtro. Quando nós a entendemos, ela coloca em nós um filtro. Ela fica memorizada, mesmo às vezes não sabendo todos os versículos, as formas, mas fica cá dentro um filtro. Assim, quando nós vemos qualquer livro, qualquer coisa, nós entendemos o que é certo e o que é errado. A Bíblia dá isso. Então nós precisamos da palavra do Senhor para entender onde temos de obedecer. Precisamos chegar perto de pessoas, olha, ensina-me. Eu lembro-me que quando eu me converti, na igreja onde eu me convertia, pronto, o pessoal convertia-se, o pessoal fazia lá e batizava o pessoal. E eu lembro-me ter chegado perto lá dos líderes e disse, olha, eu quero que tu me ensines mais de Bíblia. E eu, o quê? E eu, sim, eu quero que tu me ensines mais de Bíblia. E eu, não percebi. Eu, quero que tu tires uns dias para me ensinares de Bíblia. E eu, nunca ninguém pede isso. E eu, mas eu quero, tu podes. Eu, claro que eu quero, eu posso. Mas vamos, combinamos assim à tarde, um sábado, tipo 2 horas eu vou ter contigo. Então era... E vocês verem como as coisas são. O rapaz que me ensinou da Bíblia, no início, hoje não é crente. Nós pensamos assim, hoje ele não é crente. É por isso que nós pensamos assim, mas eu já sei muito Bíblia, vou ensinar aos outros. Não te guardes, não cuides, não seja obediente ao Senhor, tu vais ver, cuida do jardim. Ele não cuidou do jardim. Mas ele foi muito importante na minha vida. Eu lembro-me que era aqui, ia ter com ele em Azeitão, íamos para um jardim, ele levava a Bíblia, sentámos no jardim, e ele ia à Bíblia e eu perguntava, ok, então, e ele começava a explicar, olha, isto é sobre isto, sobre aquilo, e eu, boa. E depois fazia perguntas. E ia lá, olha, próximo sábado, mesma hora. Depois levavam para casa, lá dele, ele era um pouco mais velho que eu. E ele levavam para casa, lanchávamos. Ele depois ensinava-me a orar, olha, para orar, oramos assim, eu, boa. A minha avó também me ensinava a orar, mas a minha avó dizia, não, vai com ele, vai porque vai ter outra disponibilidade. Então eu ia aprender a Bíblia com ele. Mas eu fui atrás, eu corri atrás. Sempre que eu tinha um dinheirozito mais, eu comprava livros, porque eu queria saber, eu quero conhecer mais. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero saber o que é que Ele quer que eu faça. Hoje não vemos isso, infelizmente. É raro. Hoje nós não procuramos mais. Não desejamos mais. Eu não me importo. Se você é pastor, eu preciso que me ensine isto, explique isto. Bora, puxem. Mesmo com o meu pouco tempo, eu vou encontrar o tempo para vos ensinar mais. Mas a pior coisa hoje é que nós encontramos um montão de gente que quer emoções, mas não quer conhecimento. Um montão de gente quer música, mas não quer palavra. Quer chorar na presença de Deus, mas não quer chorar sobre uma Bíblia. Não é?
Então nós precisamos de obedecer ao Senhor, buscar a sua face. Por isso, quando ouves o chamado, crês e respondes, algo sobrenatural acontece. A morte dá lugar à vida, o velho se vai e o novo começa. Quinto ponto. Entende que existe um processo de libertação pessoal, tendo os pés e as mãos ligadas com faixas. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Mesmo ressuscitado, Lázaro ainda estava preso. A salvação é instantânea, mas a libertação completa é um processo. A renovação da mente, a cura interior, o discipulado. Então, para tu perceberes, mesmo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, se nós não entendemos que há um processo de santificação, porque vêm as amarras todas. É por isso que eu digo, ninguém se converte por vir à frente numa igreja. A pessoa aí entende e entrega isso. Pode-se arrepender dos seus pecados, mas o processo de transformação começa ali. Mas a pessoa pode voltar. Porque se a pessoa continuar amarrada, presa aos seus pecados, às suas coisas, ela vai morrer. Ela não vai conseguir nascer de novo. Ela continua nos seus vícios, ela continua. Então nós precisamos entender que há um processo. Eu preciso saber que esse processo às vezes é doloroso, dói. Porque eu preciso mudar hábitos, comportamentos, atitudes. Vai ser difícil, o nosso orgulho vai ser testado. O nosso orgulho é posto, as pessoas vão nos apertar e vão trabalhar, Deus vai trabalhar no nosso coração, o nosso orgulho, nós esperneamos. Eu lembro há uns anos estava a discipular alguém e a pessoa tinha uma personalidade completamente oposta. E eu dizia assim, tu não podes continuar a ser essa pessoa. E a pessoa dizia, mas eu sou assim, eu nasci assim, Deus fez-me assim. Não, Deus não te fez assim. Deus não te fez assim. Isso foi tudo acessórios que tu foste acumulando ao longo da tua vida para te protegeres de quem tu és. Isso é tudo acessórios, vaidades. Isso é tudo máscaras que tens sobre ti. Tu não és assim. Ninguém é assim. Isso foi coisas que foste ganhando e precisas te arrepender completamente. Não, mas agora queres que eu seja, então vou deixar de ser eu. É isso mesmo. Vais deixar de ser tu e vai começar a ser Cristo. E ele depois foi embora da igreja e escreveu nas redes sociais a dizer: isto de igreja é uma grande tanga, querem-nos levar a fazer uma lavagem cerebral. Agora não posso ser eu, tenho de ser Cristo. E eu escrevi lá: Deus te perdoa. A nossa arrogância, a nossa prepotência, sem rendição, não há salvação. A libertação, precisamos nos libertar. Está disponível. E depois há um papel, diz lá, o que é que ele disse? Desatai-o. Há um processo que a igreja vai ter contigo. Há coisas que tu não desatas sozinho, há coisas que precisas que pessoas vão lá desatar. Há coisas que tu precisas que outras pessoas vão lá tratar. E tu precisas te expor à pessoa. E imagina, estás com ligaduras, e muitas vezes as ligaduras representam feridas, mágoas. E as pessoas põem ligaduras para quê? Para ninguém ver, para proteger a ferida, a mágoa. E às vezes tem de chegar alguém a abrir e tu vais dizer, mas não vejas, isso é nojento. E vai ser nojento. Quando começa a cair as máscaras, a hipocrisia, a mentira. E nós começamos a ficar envergonhados, mas eu... Esqueçam. Estares num lugar, meteres uma figura, uma personagem, para pareceres perfeito e bonitinho para os outros, mas não seres verdadeiro e honesto. Isso vai-te adoecer a alma. Olha para o teu coração. Entende que há coisas que têm de ser tratadas na tua vida, no teu coração. Há conceitos errados que tens no teu coração. E precisas te expor, precisas partilhar, precisas abrir o teu coração e confessar.
Por isso, Jesus envolve a igreja. Nós temos estado disponíveis para ajudar os irmãos, para lidar com os seus traumas, e às vezes é preciso muita paciência. Porque às vezes a vontade é dizer aí, pá, tu tens cão, é mandar-lhes assim. Eu às vezes digo assim, Senhor, guarda-me, porque eu às vezes digo assim, Senhor, às vezes eu apetece-me dizer certas coisas, mas eu não posso dizer porque vai causar mais dor, então temos de ter muita paciência. Porque nós às vezes estamos a ajudar os outros e nós próprios também estamos em processos. Não é? E eu muitas vezes partilho com o pessoal aqui, às vezes, devido à minha questão neurológica, há coisas socialmente que me é difícil. Porque na minha mente diz, se eu disser o que eu acho, é melhor para a pessoa. Se eu disser o que realmente eu penso, é melhor para a pessoa, mas não é às vezes. Às vezes eu dizer o que eu acho, da forma que eu quero dizer, não vai fazer bem. Então mais vale ficar calado, orar e esperar o momento certo. Esperar o momento certo, procurar o momento certo. Esperar que a pessoa queira me ouvir, esperar que a pessoa... E nós às vezes temos que esperar esse momento. É por isso que às vezes vamos desatando devagarinho, deixando as coisas acontecer. Às vezes a pessoa está com uma dor e nós sabemos como é que ela pode resolver, mas ela está a esconder a dor, às vezes não quer. Nós temos que ter este cuidado às vezes. Às vezes não é o momento certo, às vezes a pessoa está ainda... Então eu oro para que o Senhor nos crie um ambiente em que nós podemos partilhar, dizer as coisas, partilhar as coisas, sermos curados uns pelos outros, deixar que o Senhor nos use no meio. Porque não se trata de alguém que diz, ele não é melhor que eu. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Só o Senhor Jesus é melhor de todos nós. Não se trata de ser melhor. Trata-se do amor de Cristo no nosso meio. Por isso, não basta nascer de novo, precisas de ser desatado. Ou precisas de ser discipulado. Precisas de ser ensinado. Precisas de aprender. Precisas te submeter, precisas baixar a crista, não levantar o nariz, baixar, perdoa-me, ajuda-me, irmão, o que é que eu posso fazer? Preciso da tua ajuda, o que é que eu posso? Perdoa-me, irmão, alguma coisa. Nós nos colocarmos numa posição e ouvirmos. Por isso, a igreja é importante para este processo. O último ponto. O propósito de salvação. Revelar a glória de Deus. Então é para a glória de Deus. Ou se querer verás a glória de Deus. O milagre da salvação não é apenas um bem individual, mas é para manifestar a glória de Deus no mundo. Eu sei que o Senhor me salvou não para que eu me sinta bem. Deus não me salvou para eu me sentir especial de corrida. Agora salvo. Deus não me salvou para me enfiar num lugar de 4 paredes e eu estar aqui, todos contentes, cantamos e estamos todos felizes porque cantamos e pregamos e saímos daqui todos felizes. Deus não me salvou para isso. Senão não precisava. Deus me salvou para a sua glória, para que quando eu sair daqui para fora, a glória de Deus seja manifestada na minha vida, através da minha vida. Então, Deus me salvou não para que eu me sinta bem, para que eu vá pôr nas redes sociais, Deus no comando. Ou vá pôr, abençoado por Deus. Eu nunca vi ninguém a pôr abençoado por Deus quando não tem dinheiro para pagar as contas, isso não pus. Mas eu mesmo quando não tenho dinheiro, eu sou abençoado por Deus. Senhor, não tenho dinheiro, mas obrigado pela tua bênção. Porque eu não tenho dinheiro, mas eu sei que tu vais me ajudar. Por isso, Senhor, obrigado. Sou abençoado. Eu não vejo ninguém a pôr isso. Eu não vejo ninguém a dizer, fui despedido. Sou abençoado por Deus. Eu só vejo pessoas a dizer, vim nas minhas férias de sonho, o Senhor me abençoou. Então, das outras vezes, o Teu te amaldiçoou. Pois, é um complicado. O teu Deus é um Deus complicado.
O meu Deus me abençoa nas coisas boas e nas coisas más. Ele sempre abençoa. E está tudo bem. Eu sou grato a Ele por todas as coisas. Então, em todo o tempo, há um problema. O Senhor abençoa-me. Hoje abençoa-me com um problema. Amanhã pode abençoar com outras coisas, mas hoje abençoa-me com um problema. Estou chateado, porque não queria ter este problema, porque sou humano, sou fraco, sou limitado e estou preocupado, mas o Senhor não me deixou de abençoar. Porque tudo é para a glória dele. Então, eu tenho que perceber que a minha vida é testemunho, chave, para que outros vejam a bênção de Deus na minha vida constante. Olha, aqui ele passou dificuldades, mas ele não está firme, constante no Senhor, ama o Senhor. Não é como, não, pastor, não estou bem, não vou à igreja. Não, porque hoje não estou bem. E o Senhor é bom, mas eu não estou bem. Eu hoje preciso ficar aqui, não posso ir à igreja, porque ir à igreja vai-me prejudicar. Não, pastor, hoje não estou muito bem, eu preciso espairecer. Então vais para onde? Vou para a praia. Para espetáculo. Para a glória de Deus. Vai lá dar testemunho. Nós somos tolos. Nós somos tolos. Hoje não me sinto bem, não vou trabalhar, não me apetece, estou triste. Está bem? Então quem vai pagar as contas? Pois, o Senhor vai abençoar. Está a abençoar. E depois fica, pastor, estou com problemas agora. Mas foste... não fui trabalhar, não andei bem, discuti com o meu marido, o meu carro não sei o quê. Então, porque não estás bem, não cumpres as responsabilidades, que raio de maturidade é esta? Então não é tudo para a glória do Senhor? Então usa tudo para a sua glória. Há dias que também não apetece, há dias que apetece-me dar pontapés, mas não posso. E isso é a maturidade da nossa salvação, que é para a glória do Senhor. Estou com um problema, pastor. Amém. Deus é bom. Temos um problema para colocar nos pés de Jesus. Eu tinha irmãos que oravam para mim. Pastor, temos de orar. Eu, já sei, tens um problema. Pois, como o pastor sabe, só me ligas quando tens um problema para orar. Quando as coisas estão bem, tu não ligas. Pastor, ganhei um aumento, vamos almoçar. Isso não ligas. Pastor é o bombeiro. Só ligas para o 112 quando estás aflito. Não ligas... senhor do 112, olha, só para dizer, gosto muito de si. Você é um espetáculo. E não há emergência. A emergência é só para lhe dizer que você é muito importante na minha vida. E o bombeiro vai atender lá. Estas pessoas hoje em dia, estão muito boas. Porque não ligam para mim só para dizer que estão com emergências. E nós vivemos a nossa vida a pensar nestas coisas. Às vezes nós esquecemos. Não é? E às vezes eu estou lá o pastor só serve para apagar fogos. Fogos que podiam ter sido evitados se nós ligássemos ao pastor antes. Pastor, estou a pensar fazer uma coisa. Não fiz ainda. Boa, isso mesmo. Não faças ainda. Ora, procura conselhos. Não estragues aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Não te precipites. Busca o Senhor. É por isso que quando Deus nos salva, Deus muitas vezes nos salva de nós próprios, do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade, dos nossos próprios desejos. Ele nos salva e nos ensina a ser como Ele deseja. E às vezes as coisas não dão certo, não estão a dar certo, porque o Senhor está-nos a trabalhar. Às vezes estamos tristes, frustrados. Senhor, porquê que eu estou a passar por isto? Porquê que as coisas não acontecem? Partilha, torna-te vulnerável. Está difícil. Pedi aos irmãos, orem por mim. Estou com um problema.
esse problema vai ser para a glória de Deus. Nós, ao longo dos anos que estamos aqui a fazer igreja, já vimos aqui muita coisa a acontecer. Muitos milagres a acontecer. Coisas que pessoas acreditavam que era impossível acontecer. Porque nós orámos. Porque nós não fomos derrotados pelas más notícias. Nós perseverámos, nós amámos o Senhor, servimos o Senhor mesmo quando não dava vontade. Mesmo quando estava difícil. Porque era para a glória do Senhor. Por isso, quando Deus nos salva, que a nossa vida transmita isso. Que a nossa vida nos transmita que somos salvos. Que haja santidade, haja verdade, haja confissão de pecado, haja vida no nosso meio. Em que aqui não é um lugar de vaidades em que estamos todos a tentar ser melhores que os outros. Não! Aqui é um lugar em que todos sabemos que não prestamos, mas temos aquele que é o melhor da vida, que é Jesus. E não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre a sua vida em mim. Então, quando nós estamos nas nossas casas, nós entendemos que é sobre Jesus. É sobre Ele, a nossa vida. Deus, eu estou aqui hoje por um propósito, Senhor. Tu me trouxeste aqui hoje, nós pensámos, Senhor, as dificuldades que eu estou a passar, ensina-me, leva-me para os teus pés, que eu me submeta a Ti, à Tua vontade, à Tua palavra. Por isso, nós entendemos que o milagre da ressurreição de Lázaro é mais do que um sinal de poder, de cura, mas também é um retrato espiritual da salvação. Assim como Lázaro estava morto, como um pecador sem Cristo, Jesus se aproximou como Deus que toma a iniciativa. A voz Jesus chamou como o Evangelho que nos alcança. Lázaro saiu como quem responde pela fé e se chega à frente. Ele foi desatado como quem é liberto das amarras do velho homem. Então vamos ficar em pé. Nós, a semana passada, nós falámos sobre a Daniela falou sobre a cura. Mas mais do que cura física, que Deus tem todo o poder de fazer, Ele ressuscita, Ele traz da morte para a vida aquele que se entrega. Por isso, neste momento em que nós vamos estar na presença de Deus, e fecha os teus olhos e pergunta a ti mesmo: será que eu estarei morto, Senhor? Será que eu estou morto, Deus? Será que tudo isto que eu ouvi hoje, Senhor, será que eu estou morto? Será que eu nunca senti a Tua presença? Nunca ouvi a Tua voz, Senhor? Continuo orgulhoso, preso nos meus próprios desejos, Senhor. Não importa há quanto tempo estás morto por dentro. Se calhar tens áreas da tua vida em que morreste por dentro. Às vezes precisamos dizer ao Senhor: Senhor, traz vida. Há muito tempo, Deus, há muito tempo que não ouço a Tua voz, ou há muito tempo, Senhor, que não sinto a Tua presença. Ou durante muito tempo, Senhor, eu vivo ainda morto nas minhas emoções, as minhas emoções estão desreguladas. Eu não sei mais o que sentir, não sei mais quem sou, o que sou, para onde vou, eu estou perdido. E Deus, eu não consigo sair do buraco onde eu estou, Deus. Tem sido muito difícil, Deus. As pessoas tentam me ajudar, as pessoas tendem a mão para mim, mas eu dificilmente, a minha carne teima, Senhor, em permanecer no túmulo,
E nesta tarde entende que o túmulo que te colocaram não é o fim da tua vida. Há outro caminho. Ouves a voz de Jesus. Reconhece o seu amor por ti. Talvez na tua casa é necessário o milagre da salvação, na tua vida o milagre da salvação. Às vezes precisamos nos salvar de nós mesmos e dizer: Senhor, que não seja eu a viver, Senhor. Que não seja eu a viver, Senhor. Reconhece que sem Jesus tu não consegues sair do túmulo. Não deixes que a vergonha te impeça de derramares o teu coração aos pés de Jesus. Por isso, nesta tarde, deixa que o Senhor quebrante o teu coração com humildade e começa a falar com o Senhor. Diz: Senhor, salva-me, Senhor. Tu sabes esta minha dor, esta minha angústia que eu tenho no meu coração. Tu sabes as marcas, Senhor, de um passado terrível. Coisas que eu tive de lidar, abusos, situações, Deus, que me colocaram num túmulo que eu não consigo sair, Senhor. Em que eu ponho uma máscara, uma personalidade nova, uma personagem e finjo com um sorriso. Escondo-me atrás de uma tela de um telemóvel. Por isso, Pai, nesta tarde, Senhor, toca nos corações dos teus filhos, Senhor. E se está aqui alguém no teu lugar que quer arrepender-se dos seus pecados e dizer: Senhor Jesus, eu quero o milagre da salvação na minha vida. Mas eu já fui batizado. Mas eu já sou crente há muitos anos. Não interessa. Às vezes nós ficamos a meio caminho, não saímos por completo do túmulo. Há coisas que precisam de ser tiradas, há fitas, há amarras, precisam ser removidas. Então, no teu lugar, se tu queres dizer: Senhor Jesus, eu arrependo dos meus pecados, eu quero que tu me tires do túmulo que eu estou, que eu não consigo sair, Senhor, desta área da minha vida, que eu preciso que tu me salves. Levanta só a tua mão. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Senhor Jesus, eu oro, Deus, por aqueles que levantaram a mão, por aqueles que com vergonha não levantaram, mas que sabem que precisam. Eu oro para que tu, Senhor, possas fazer morada nas suas vidas e para que haja uma entrega, Senhor, sincera, Senhor, sabendo que temos de entregar tudo ao Senhor, porque é tudo ou não é nada, Senhor Jesus. Pai, tu sabes o quanto precisamos de ti, Senhor. Eu oro para que tu salves os teus filhos, Senhor, para que tu nos salves, Senhor, de nós mesmos, porque nós somos peritos em nos autodestruirmos, em autocorrompermos, Senhor. Deus, que haja entrega verdadeira, Senhor, na nossa vida, Senhor, na vida daqueles que estão aqui, Senhor, com o coração a clamar por Ti, Senhor. Abre as nossas bocas, Deus. Abre, Senhor. Coloca em nós um clamor, Senhor. Coloca nos nossos corações, Senhor, um lamento, para que esse lamento se torne em dança, Senhor. Para que esse lamento se torne vida, Deus. Deus. Entregamos nas Tuas mãos o nosso coração, Deus, para que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. E que tragas salvação, Senhor, na nossa casa. Na nossa casa, Senhor. Traz salvação na nossa casa, Deus.
Traz salvação, Senhor, que nós sejamos canais de salvação para os outros, Senhor. Para que todas as amarras caiam, Senhor Jesus. Para que a hipocrisia saia, Deus, e haja lugar à sinceridade, Deus, e ao verdadeiro amor que Tu nos dás, Deus. Sem Ti não somos nada. A vaidade cai. O orgulho cai, Deus. Vinca em nós, Senhor, quem nós somos, Deus. Que haja santidade nas nossas casas, Senhor. Que haja, Senhor, santidade nas nossas casas, para que os nossos filhos cresçam em lugares santos. Em lugares puros. Oh, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor. Salva-nos, Deus. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor Jesus. Salva, Senhor Jesus. Salva, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Para a Tua glória, Senhor Jesus. Que seja tudo para a Tua glória, Senhor Jesus. No Teu santo nome, Jesus. No Teu santo nome, Jesus.